Nos diz assim o texto da palavra de Deus: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de seu pai Davi, o Deus de Davi seu pai, e do 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Amém. Guarda esta frase: sendo ainda moço. Sendo ainda moço. Vamos repetir juntos? Sendo ainda moço. Queridos, a mocidade, a juventude é um dos momentos, uma das fases, uma das etapas mais fantásticas da vida do ser humano. Ela é tão fantástica que você encontra na Bíblia várias oportunidades onde o próprio Deus, pela boca de seus servos, nos orienta quanto a esta fase da vida. A palavra de Deus diz: ninguém despreze a tua mocidade. O sábio diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O apóstolo João, escrevendo, diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Acreditem, a juventude é uma fase brilhante, uma fase de grande potencial, uma fase de grandes expectativas, onde você pode ser um grande instrumento nas mãos de Deus, ou um grande obstáculo para o reino de Deus. As grandes histórias na vida dos seres humanos começam na mocidade. E na mocidade você pode trilhar pelo caminho da luz, pelo caminho dos filhos de Deus, ou você pode enveredar pelo caminho das trevas. As grandes tragédias acontecem na mocidade. O maior índice de morte acontece na mocidade, ou por vício, ou por embriaguez, ou por drogas, ou por acidentes de carros. É espantoso o número de jovens que morrem nesse período da juventude. Então, tanto por um lado, ela pode ser trágica, porque é um momento de extremo potencial, como por outro lado, ela pode ser maravilhosa e frutífera, porque é um momento de extremo potencial. Esse texto nos conta a história de um rei, que começou a reinar com 8 anos, reinou 31 anos em Jerusalém, capital de Judá, ou seja, ele realizou praticamente todo o seu governo sendo jovem. De 8 com 31 são 39. Provavelmente, é claro que nos seus primeiros anos ele não governou, ele estava sob a tutela de alguém, mas o texto diz que no 8º ano do seu reino, então ele já estava com 16 anos, ele era um jovem, sendo ainda moço, ele começou a tomar posturas, a iniciativas, deixou a tutela daquele que o governava e começou a governar por si mesmo. E de 16 anos, ou seja, 8 anos depois, ele assumiu o governo e ele governou por 23 anos, tomando posturas e atitudes que mostram que eu e você, no caso muito mais vocês hoje do que eu, porque no meu tempo de juventude já passou, podemos fazer diferença. E algumas lições que a gente aprende na vida de Josias, rei de Judá. Ele foi o 13º rei de Judá, reinou no período de 640 a 609 a.C. O seu nome significa Deus cura, e de fato Deus usou Josias para curar Judá e Jerusalém, num período de afastamento, de apostasia do povo, mas ele foi um instrumento de Deus para resgatar e trazer o povo de volta à presença do Senhor. E o que nós podemos aprender, então, com Josias? Partindo deste tema, sendo ainda moço. Primeira coisa, sendo ainda moço, você pode assumir grandes responsabilidades. Josias era um moço. Com 16 anos, ele tomou para si o governo de Jerusalém.
Nos 8 primeiros anos ele era criança, depois adolescente, mas quando chega a 16 anos, o texto diz: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e Jerusalém, dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Ou seja, sendo ainda moço, ele toma as rédeas do governo e diz: a partir de agora, reino eu. Ele assume a responsabilidade de ser o rei de Judá, o rei do Reino do Sul. Queridos, isso é tremendo. Não era um cargo qualquer, era o líder de uma grande nação. Judá tinha aproximadamente um exército de 1.200.000 homens. Judá era um reino forte, era um reino grande, era um reino poderoso. E esse moço com 16 anos de idade diz: a partir de agora governo eu. Ou seja, sendo ainda moço, ele assumiu uma grande responsabilidade, porque governar, administrar, dirigir, presidir, não é uma tarefa fácil. Principalmente para alguém que estava no final da sua adolescência, adentrando a sua juventude. Mas ele assume esse compromisso sobre ele. Vocês estão na universidade. Temos aqui pessoas provavelmente entre 16, 18, 20, 22, 25 anos de idade. Juventude, na plenitude da juventude. Mas vocês podem assumir grandes responsabilidades. José assumiu o trono do Egito com 30 anos de idade. Era um jovem. Muito antes ele já tinha assumido todo o governo da casa de Potifar, com 17 anos de idade. E ele já assumiu o governo da casa de Potifar. O homem a quem Potifar confiou toda a administração de seus bens e de seus recursos, com 17 anos de idade. Daniel se tornou o sábio, o homem mais sábio da Babilônia, com provavelmente 20 anos de idade. Talvez até antes, porque ele foi para a Babilônia com 14 anos. 3 ou 4 anos depois ele já era o homem mais sábio da Babilônia. Era ainda um jovem. Timóteo assumiu o pastoreio da igreja de Éfeso e era ainda um pastor jovem. Tanto é verdade que Paulo escreve para ele, chamando-o de jovem. Maria foi escolhida pelo Espírito Santo para ser mãe de Jesus. E ela era ainda uma adolescente, provavelmente 15 ou 16 anos de idade. E ela assumiu a responsabilidade de ser a mãe do Filho de Deus. Queridos, vocês são jovens, mas vocês podem assumir grandes responsabilidades. E eu creio que a maior responsabilidade que cada um de nós e cada um de vocês tem aqui no Mackenzie é ser luz do mundo e sal da terra nesta universidade. Vocês não estão aqui simplesmente para fazer um curso, seja de humanas, seja de exatas, seja de biologia ou outra área qualquer. Vocês estão aqui, acima de tudo, para serem luz do mundo e sal da terra. Nós estamos aqui para fazer diferença. Deus nos colocou aqui para abençoarmos essa instituição. E enquanto nós abençoamos essa instituição, nós aprendemos. E no final do curso, a instituição nos dá um diploma de graduação. Mas o nosso propósito, o nosso objetivo, antes e acima de tudo, é sermos servos de Deus, assumirmos aqui o compromisso de que eu sou cristão, sou luz do mundo, sou sal da terra, e então ser bênção na sala de aula, bênção no seu centro onde você está, bênção na sua turma, e fazer com que a sua vida possa ter tanto influência quanto teve a vida de Josias. Muitos dizem: não, jovem é irresponsável, jovem não tem capacidade, jovem não pensa direito. Mentira, não é isso que a Bíblia ensina. Grandes líderes da palavra de Deus começaram o seu ministério jovens, muitos deles ainda meninos, e Deus confiou a eles governo, sabedoria, administração, liderança, presidência. Por que Ele não vai confiar a mim e a você? Segunda lição que a gente aprende nesse texto, o texto diz que sendo ainda moço, ele não apenas assumiu uma grande responsabilidade, mas sendo ainda moço, ele andou no caminho correto. O texto diz: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai.
E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. No versículo 27 do texto diz assim: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar, e sobre os teus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. A palavra de Deus nos ensina que Josias, sendo ainda moço, ele decidiu andar no caminho correto, no caminho decente, no caminho de Davi seu pai, no caminho do temor a Deus, no caminho da santidade, no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho da integridade. Infelizmente, a maioria dos jovens de qualquer parte do mundo, é no período da juventude que eles se desviam para os caminhos errados. Caminho dos vícios, caminho das drogas, caminho da promiscuidade, caminho do pecado, caminho do crime, caminho da violência. Pode procurar qualquer pesquisa, seja em delegacia, seja em hospitais, seja em outro lugar qualquer, que você vai ver que o maior índice de coisas erradas está nessa faixa da juventude, que vai dos 16 anos de idade até 30, 32 anos de idade. É o maior índice de pessoas envolvidas com drogas, envolvidas com crimes, envolvidas com violência, envolvidos com promiscuidade, envolvidos com bebedeira, envolvidos com coisas dessa natureza. É a grande maioria. Naquele tempo, grandes reis se desviaram, viveram no caminho mau. Se você fizer uma leitura do livro das crônicas, bem como com o livro dos reis, você vai perceber que a maioria dos reis, tanto de Judá quanto de Israel, andaram no caminho mal, fizeram o que era mal perante o Senhor, mas a Bíblia diz que ele fez o que era reto, ele andou no caminho do Senhor, sendo ainda moço, ele tomou uma decisão de fazer o que era correto. E como que a gente precisa hoje, queridos, de gente que, sendo ainda jovem como vocês, não entre pelo caminho dos frequentadores da Maria Antônia ou da Maria Borda, que estão ali para beber, que estão ali para se prostituir, que estão ali para se drogar, mas que você ande pelo caminho da santidade, da pureza, da integridade, da verdade, da justiça, como Josias. Daniel tinha 14 anos quando ele chegou na Babilônia. O rei da Babilônia queria fazer uma lavagem cerebral nele e nos outros jovens que foram com ele. Não foi só Daniel, foram dezenas de jovens com Daniel e seus 3 amigos. Dezenas, quem sabe centenas deles. Mas a Bíblia diz, resolveu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar, não se deixar influenciar por aquela cultura, por aquela religião, por aquela filosofia. Tomou uma decisão de servir ao Senhor. E você encontra no livro de Daniel o nome de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Cadê os outros? Os outros se deixaram prostituir, se deixaram corromper, seguiram pelo caminho do pecado, aceitaram todas as ofertas dadivosas do rei. O nome deles não está na história, pelo menos na história da palavra de Deus não está. Pode estar em outra história, em outra estatística, mas nesse livro aqui não está. Por que Daniel e seus amigos ficaram registrados aqui? Porque eles decidiram andar no caminho reto. E o nosso desejo é que cada um de vocês, jovens da ABU, jovens cristãos, andem no caminho reto, andem no caminho da luz, né? Tem uma frase muito interessante de John Wesley, grande pregador inglês. Ele dizia assim: dê-me 100 pregadores, que nada temam senão o pecado, e nada desejem senão Deus, e não me importa que sejam clérigos ou leigos, tais jovens sozinhos abalarão as portas do inferno, e estabelecerão o reino de Deus na terra. 100 homens que decidam andar no caminho reto. 100 mulheres que decidam andar no caminho reto. 100 jovens que decidam viver uma vida que glorifique a Deus. E a Bíblia, e
John Wesley diz que estes 100 jovens sozinhos abalarão as portas do inferno e estabelecerão o reino de Deus na terra. Terceiro lugar, terceira lição que nós podemos aprender na vida e na história de Josias. Ele não apenas assumiu uma grande responsabilidade, ele não apenas andou no caminho reto, mas em terceiro lugar, sendo ainda moço, você pode influenciar a sua geração. Ele influenciou a geração dele. Versículo 33 do capítulo 34 diz assim: enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Enquanto Josias viveu, ele restaurou Jerusalém, ele restaurou Judá, ele restaurou o culto, ele restaurou a adoração, quebrou os altares, quebrou os postes ídolos, destruiu os falsos sacerdotes, ele trouxe novamente a Páscoa, que não era celebrada há gerações, e ele celebrou a Páscoa novamente. O livro, a lei do Senhor foi achado, ele foi lido, houve arrependimento, quebrantamento, houve um avivamento nacional, e a Bíblia diz que enquanto ele viveu, a sua geração, o seu povo, não se desviou de seguir o Senhor. Isto é influência, queridos, isto é influência. Este rei influenciou para o bem a sua geração, trouxe o povo da apostasia ao quebrantamento diante do Senhor. Houve avivamento, a palavra de Deus foi resgatada, o livro da lei foi lido, a Páscoa foi celebrada novamente. Isso é fantástico. Como que nós precisamos de gente desta natureza, de jovens desta natureza. Os 4 anos que você vai passar aqui na universidade, quem sabe 5 para alguns, quem sabe 5 porque o curso é de 5 anos, não é por causa de reprovação não, gente, porque tem curso de 5 anos, né? Qual será a influência que você vai deixar aqui? Qual o legado que nós vamos deixar para os nossos colegas? Qual a imagem que eles vão levar da nossa vida, do nosso testemunho? Você pode fazer grande diferença nesse lugar. Pode ser um porta-voz de Deus. Há uma frase muito bonita dita por Robert Schulte sobre John Wesley. Ele diz: Wesley fora a mente de maior influência do seu século, cuja vida influenciaria a civilização durante séculos ou talvez milênios, caso a raça humana durasse tanto. Nós estamos aqui 400 anos depois de Wesley e continuamos falando nele. Continuamos dando testemunho do seu exemplo, daquilo que este homem fez. Há um registro da sua biografia que diz assim: um nobre inglês, passando por um povoado em Cornwall, na Inglaterra, perguntou a um camponês: como é que eu não posso comprar um copo de bebida nesta triste aldeia? O camponês respondeu: Senhor, há cerca de 100 anos, um homem chamado John Wesley passou por aqui. 100 anos, queridos, John Wesley tinha passado nessa cidadezinha. Ele pregou o evangelho, houve um quebrantamento, houve um avivamento naquela cidade. Os prostíbulos foram fechados, os bares foram fechados, as bebidas alcoólicas não entraram mais naquele lugar. 100 anos depois, alguém visitando aquela cidade procurou um lugar onde ele encontrasse um uísque, ou quem sabe vodka, ou quem sabe conhaque. Ele não encontrou, porque há 100 anos John Wesley tinha passado por ali, tinha feito diferença na vida daquela cidade. E como que nós precisamos de gente que realmente influencie a sua geração, gente que faça a diferença para o bem. Estamos aí diante de uma enxurrada de denúncias de corrupção. Todos os dias este grande iceberg mostra toda a podridão que está encoberta. Num país de líderes corruptos, políticos corruptos, onde a corrupção está no legislativo, no executivo, no judiciário, nas empresas, nas universidades, quem sabe na própria igreja. Como que a gente precisa de gente boa, gente honesta, gente íntegra, gente que tem realmente temor ao Senhor e que faça a diferença, que influencie a sua geração. O grande pregador Spurgeon afirmou: precisamos de homens incandescentes, eu diria jovens,
Meninos e meninas incandescentes, em brasa, que brilhem com calor intenso, de quem você não possa aproximar-se sem sentir que o seu coração está se aquecendo, que abram caminho em todas as posições a fogo e se dirijam diretamente ao trabalho desejado. Homens que sejam como relâmpagos, expelidos pelas mãos de Jeová, atravessando tudo que se lhes opõe, até chegarem ao alvo proposto. Homens impelidos pela onipotência. Como que nós precisamos de gente assim? E você pode ser este homem. Você pode ser essa mulher. Você pode ser esse instrumento de Deus. Este José, este Daniel, esta Ruth, esta Esther, esta Maria. E na sua sala de aula, nesse período de 4 ou 5 anos, você pode deixar aqui um legado, para que o nome de Deus seja glorificado e vidas sejam transformadas. Não deixe que a sua juventude passe, como disse o sábio Salomão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles mais prazer. Não perca esta oportunidade. Quando você menos pensar, você está formado. Quando você menos pensar, você está casado. Quando você menos pensar, você está velho. A sua vida passou. Porque a minha passa, a sua passa, a nossa passa. Mas nesse passar, que fruto temos deixado? Que rastros temos deixado? Qual a nossa influência? Que a nossa influência seja de alguém como Josias, que assumiu grandes responsabilidades, que decidiu andar no caminho correto e que influenciou para o bem a sua geração, a ponto de, enquanto ele viveu, ninguém se desviou de seguir ao Senhor. E pode ter certeza que, se vivermos assim, Deus será glorificado, vidas serão abençoadas, e quando a nossa vida tombar, nós seremos recebidos na glória, e Deus há de nos receber dizendo: vinde, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Como disse nosso irmão do louvor, muitos estão à busca de coisas materiais, correndo atrás do fútil metal, correndo atrás de carreira, correndo atrás de sonhos humanos. Mas Cristo diz lá em Lucas 9, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? Queridos, o nosso maior tesouro nesta vida terrena se chama Jesus Cristo. E pode ter certeza que a nossa maior glória está ali naquela cruz. Fora daquela cruz, a minha vida, a sua vida, a nossa vida não tem nenhum valor. Pode ter para o mundo, mas é um valor transitório e passageiro, que no final de 70 e 80 anos, ele cai para nunca mais levantar. Mas se a nossa vida estiver fundamentada na cruz e vivermos para a glória de Deus, você vai tombar para levantar na glória, na presença de Deus, como alguém que fez diferença neste mundo. Que Deus nos abençoe e que você, sendo ainda moço, porque você ainda é moço, que você possa assumir grandes responsabilidades, que você possa andar no caminho correto e que você possa influenciar a sua geração. Que seja assim para a glória de Deus. Amém.